Tá bom. Pessoal, boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos para compartilharmos algumas ideias básicas do nosso calendário, da época que vivemos. O primeiro Rebbe de Lubavitch, ele costumava dizer: "Man darf leben mit der Zeit." Nós temos que viver com o tempo. Viver com o tempo não é seguir todos os modismos, a cultura, a contracultura e todos os ditames da indústria da alta costura, né? Calça de sino, cano largo, cano estreito, essa tendência, aquela tendência, cabelo virado para cá, virado para lá, curto, comprido, liso, crespo, assim, assado, barba com barba, sem barba. Aí não é essa a ideia, viver com o tempo. Viver com o tempo é justamente vivermos com dois aspectos. O primeiro, a leitura da Torá, que nós estamos vivenciando naquela semana. Segundo aspecto, o calendário judaico. Nós devemos viver segundo a fonte inesgotável de inspiração que é na nossa Torá, e por divina providência, Deus faz com que, a partir do calendário judaico, nós podemos vivenciar a espiritualidade maior do judaísmo, das 7 leis universais dos Bnei Noach. Hoje nós vamos falar sobre a luz de Lag BaOmer. Para entendermos isso, em primeiro lugar, uma pequena introdução. A primeira manifestação de Deus ao criar o universo foi a luz. Vaiomer Hashem, e disse Deus, Yehi Or, haja luz, e houve luz. Os nossos sábios explicam que essa luz não era simplesmente a luz física que deu origem ao universo, mas sim uma luz espiritual. Essa luz espiritual foi se revelar 2.448 anos depois da criação do universo, quando Deus se revelou no cume do Monte Sinai para um montão de gente, para milhões de pessoas, entre judeus e não judeus. Lá havia uma mistura de povos ao lado do povo de Israel. Essa luz, vamos trocar a palavra, não é simplesmente luz, mas sim propósito. Luz, na verdade, é a revelação de Deus. E disse Deus que haja luz, e houve luz. Luz significa a possibilidade de nós nos ligarmos a Deus. É uma luz intensa, é uma luz espiritual que justifica o fato do universo ter sido criado. Não só o universo físico, como os infinitos mundos espirituais. Essa luz foi transmitida pela Torá. Inclusive, na primeira semana da criação, essa luz estava presente no universo. E os sábios dizem, conforme consta no Talmud e também em outras obras, que Deus viu, entre aspas, que essa luz poderia ser manipulada para o mal. Então, o que ele fez? Ele ocultou essa luz na Torá. Daí uma expressão da mística do judaísmo, da Kabbalah, do Zohar, em relação a essa luz, ela é chamada de Or Haganuz, a luz ocultada, escondida, a luz guardada, Or Haganuz, e essa luz está dentro da Torá. O que ocorreu? Que com o passar do tempo, a humanidade foi elevando o aspecto físico e material. Os 2 primeiros 1000 anos,
havia muita luz, mas era uma luz que ela não era facilmente captável, e ela gerou, ela é chamado Olam de Orot de Tohu, a luz do mundo do espanto, ela gerou a corrupção total da espécie humana, que acabou resultando no dilúvio. Aí começou novamente da estaca zero, a partir de Noah. E aí vem os Bnei Noah, as leis extensiva a todas as nações, que é a forma de revelar essa luz, que é o propósito maior da criação do mundo, a conexão com Deus. Essa luz propicia a conexão maior com Deus. Quando Hashem revelou a Torá no cume do Monte Sinai, ele revelou no seu duplo aspecto, tanto a Torá escrita, que foi ditada durante 40 anos para Moshe Rabbeinu, e depois acrescentada por profecia ou inspiração divina pelos outros 19 livros do Tanakh, além do Pentateuco, que são 5 livros mais 19, que foram escritos ou por profecia ou por inspiração divina, para acessar essa luz. E também no aspecto oral, porque cada uma das mitzvot da Torá precisavam de leis e minúcias e particularidades para serem cumpridas. E depois o aspecto duplo da Torá revelada e a Torá oculta. Moshe Rabbeinu também recebeu aspectos ocultos da Torá. Aí vem a pergunta que não quer calar. Por que Deus não revelou tudo de uma vez? Então, a santidade ela é revelada no mundo de forma gradativa. E tudo é gradativo. A própria natureza é gradativa. Primeiro, no surgimento de de um ser vivo, há a fecundação, formas diferentes no reino vegetal, animal, no ser humano, etc. Depois a fase embrionária, depois nasce a criança, ou nasce o ser vivo, seja um vegetal, seja um animal, filhote, etc. Depois tem as várias fases da vida, atinge uma fase maior. Então, tudo é gradativo. Deus criou o mundo não de forma espontânea, ou, desculpa, instantânea. Deus criou o mundo de forma gradativa. Os mundos espirituais acabaram resultando no mundo físico e imaterial. Deus se ocultou gradativamente. Então, acessarmos a conexão maior com Deus exige preparação e ascensão de grau em grau, um grau após o outro grau, um degrau após outro degrau. Uma escada, ela não pode ser subida instantaneamente. Há a necessidade de que nós pisemos em cada um dos degraus da escada para atingir o seu topo. Assim é a evolução humana. Assim a evolução física do corpo e assim também a evolução espiritual da humanidade como um todo, seguindo uma graduação. Muito bem. A parte revelada da Torá foi revelada gradativamente. Primeiro a Torá propriamente dita, depois outros livros, etc. Primeiro Deus falou da criação do mundo, da criação do homem, depois falou da criação do povo de Israel e depois acabou finalizando com a apresentação das 613 mitzvot e das 7 leis universais dos Bnei Noach. A Torá oculta também ela foi revelada gradativamente. Por que ela é oculta? Porque ela requer um esforço maior. Já que é um conhecimento mais sutil, mais elevado, requer uma preparação maior, ela é mais e um esforço maior. Por isso que a mística do judaísmo chama de Kabbalah. Em português chamam de Kabbalah, mas na verdade é Kabbalah do hebraico. Por quê? Porque a pessoa, Kabbalah significa recepção, recebimento, o ato de receber, porque a pessoa precisa se posicionar espiritualmente para merecer a revelação desse conhecimento. Não é um conhecimento que é só processado
pelo intelecto, de forma alguma. A pessoa pode ser um gênio, conhecer toda a Torá revelada, mas alguns aspectos da Torá oculta só serão revelados se a pessoa já atingir um nível espiritual. E o cara pode saber tudo e ser um casca grossa. A pessoa pode saber o Talmud inteiro com a memória fotográfica, letra por letra, palavra por palavra, vírgula, ponto por ponto. Pode saber tudo e ser um uga-uga, e ser um casca grossa. Como é possível? Muito simples. Ele desconectou o exercício mental, intelectual, da introjeção e interiorização de toda a Torá a nível de emoções para refinar o ser, refinar o caráter, refinar a alma. É possível isso. A pessoa tem um conhecimento incrível e não ser refinada. Então, há necessidade do refino. Muito bem. Isso foi sendo transmitido seletivamente, desde Moshe Rabbeinu, por todos os líderes das gerações. Mas acabou culminando com uma geração e que, por um lado, houve uma perseguição sistemática do povo de Israel. A perseguição foi tanta, que os grandes líderes tinham dificuldade em dormir 2 noites seguidas no mesmo lugar. Os romanos resolveram perseguir tenazmente, ostensivamente, os líderes do povo de Israel. Mas foi uma perseguição terrível, a ponto de eles se virem forçados a compilar a Torá oral. A Torá oral originalmente não era para ser escrita. A Torá oral era para ser continuamente transmitida de forma oral. E assim o foi durante 1.500 anos, desde o cume do Monte Sinai, onde Moshe recebeu a Torá e durante os 40 anos da travessia do deserto, a Torá oral, a explicação de cada uma das mitzvot da Torá, em todos os níveis, até a época dos romanos, 1.500 anos depois. Na época dos Tanaim, dos sábios da Mishnah, não dava mais. E aí houve a compilação da Torá oral, sob forma da Mishnah, Rabi Yehuda Anassi, o príncipe, depois a Gemara, 2 Gemarot, 2 Talmudim, Talmud Yerushalmi por Rabi Yohanan, no ano, a Mishnah foi no ano 210 da Era Civil. Talmud Yerushalmi de Jerusalém, que na verdade foi escrito em Tiberíades, o ano 400 e o ano 500, maior de todos os Talmudim, o decisivo, o definitivo, que era o Talmud babilônico, no ano 500. Mas Hashem, quando as forças antagônicas à santidade dão uma ofensiva, Deus vai à desforra e o contra-ataque. Qual foi o contra-ataque da perseguição ostensiva dos romanos? A revelação da Torá oculta em outro nível, para um número maior de pessoas. Até Rabi Shimon Bar Yochai, o principal aluno do Rabi Akiva, falamos bastante sobre o Rabi Akiva na aula anterior. Até Rabi Shimon Bar Yochai, a Torá oculta estava sendo transmitida muito seletivamente. Eram pouquíssimos, contados nos dedos, não sei se das 2 mãos ou de uma mão, aqueles que tinham acesso ao conhecimento místico, aos segredos do universo, em geral os tzadikim, em geral os líderes da geração, de cada geração. Muito bem. Na época de Rabi Shimon Bar Yochai, então foi decidido nas alturas, nos céus, que esse conhecimento iria ser revelado para um público maior, por meio de uma obra compilada pelo Rabi Shimon, chamada de Zohar. Rabi Shimon Bar Yochai foi o remanescente daqueles 24 mil alunos do Rabi Akiva que pereceram, que na verdade eram 24 mil. Ele reagiu prontamente, já que ele era um gigante do judaísmo, o maior rabino dos últimos 2.000 anos. Rabi Akiva nomeou 5 novos alunos. Esses 5 novos alunos equivaliam aos outros 24 mil. Eram gigantes, 2 dos quais especialíssimos, Rabi Shimon Bar Yochai e Rabi Meir Balanés, 2 pessoas
espetaculares. As pessoas se perguntam quem era maior, Rabi Shimon Bar Yochai ou Rabi Akiva? Rabi Akiva era para ter recebido a Torá no lugar de Moshe Rabbeinu. É difícil responder essa pergunta. Mas ainda no Zohar está escrito que quem olhava por Rabi Shimon Bar Yochai sentia a revelação de Deus na frente da pessoa. Deus nos livre longe de idolatria e culto à personalidade, mas Rabi Shimon Bar Yochai era totalmente anulado perante Deus. O que acontece? Nós, na data de Lag BaOmer, que será comemorada na quinta-feira à noite, nós vamos nos lembrar de 2 eventos que geraram uma grande alegria e que ela foi comemorada para a posteridade por todo o povo de Israel. Tá? O que ocorreu nessa data? Em Lag BaOmer parou a mortandade que afetou 24 mil alunos. Era para afetar mais gente do que os 24 mil. E ela parou essa mortandade no dia de Lag BaOmer. Lag, por que o nome Lag? Lag é um nome, como se fala, improvisado. É o Lamed Gimel. Lamed é 30 e Gimel é 3. 33, 33º dia de Omer, aí forma a palavra Lag, que é Lamed Gimel. A segunda coisa que ocorreu, Rabi Shimon Bar Yochai pediu no dia do seu falecimento, ele revelou segredos incríveis da Kabbalah no seu leito de morte. Ele revelou para os seus principais alunos. Ele pediu que no dia do seu falecimento, todo o povo de Israel se rejubilasse, todo o povo de Israel comemorasse o seu passamento, o seu falecimento. Normalmente nós não comemoramos o falecimento de ninguém, mas aqui é uma rara exceção, porque ele atingiu o Nun Sha'arei Binah, o 50º portal da compreensão, que Moshe Rabbeinu tinha atingido somente na morte. Por isso, Moshe Rabbeinu, ele foi enterrado no Monte Nevó, Har Nevó. Nevó pode ser quebrado em 2 parcelas, a palavra Nun, Bo. 50 lá. Moshe Rabbeinu atingiu o 50º degrau da sabedoria no seu falecimento, e Rabi Shimon Bar Yochai também conseguiu essa proeza, essa façanha. No dia do Lag BaOmer, nós fazemos fogueiras, arcos e flechas. Por quê? Porque Rabi Shimon Bar Yochai, o Talmud conta que ele tinha 2 colegas. Um dos colegas ficou quieto quando estavam comentando sobre as inovações do Império Romano, e o outro começou a elogiar os romanos. Aí Rabi Shimon Bar Yochai, compromissado com a verdade, falou: os romanos fazem isso, fazem aquilo, porque eles querem promiscuir a sociedade, eles querem quebrar o povo de Israel. Ele começou a falar a verdade. E esse que estava elogiando os romanos o delatou em Roma, no Senatus romano. E o imperador Adriano jurou de morte Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai ficou... isso ocorreu um pouco depois de 10 grandes tzadikim, 10 grandes líderes da geração, entre eles Rabi Akiva, foram martirizados, não todos juntos no mesmo local, no mesmo ano, talvez, mas em locais diferentes em Israel. 10 deles foram martirizados, foram mortos da pior forma possível por estarem divulgando a Torá. Rabi Shimon Bar Yochai pensou: não podemos deixar que ocorra a mesma coisa comigo e meus colegas. Já morreram os 24 mil alunos do Rabi Akiva. Rabi Akiva já morreu com seus colegas, martirizado. Não podemos deixar que a chama do judaísmo se apague. Então ele fugiu. Ele ficou alguns meses oculto num Beit Midrash, atrás de uma parede, numa casa de estudos, etc. Depois ele e seu filho Elazar ficaram 13 anos numa caverna. Não só ele, mas outros sábios também estavam foragidos nas florestas, etc. E com pretexto
com pretexto das crianças fazerem piqueniques, elas falavam para os romanos que iam se encontrar com o Zé Colmeia e com o Catatal, estou brincando, elas iam fazer piquenique no campo e faziam arcos e flechas para brincarem. Isso era um elogio aos romanos, porque eles tinham arqueiros, exímios arqueiros. Eles faziam também fogueiras para fazerem churrasco, etc, etc. E, na verdade, eles iam se encontrar com vários sábios, dentre os quais o próprio Rabi Shimon Bar Yochai. Por isso, nosso costume de fazermos grandes fogueiras, etc. Na cidade de Meron, que é uma localidade microscópica do norte de Israel, da Galileia, é um lugar que normalmente cabem de 1.000 a 2.000 pessoas. Antes da pandemia, chegavam a se concentrar no mesmo local que cabe de 1.000 a 2.000 pessoas e as ruas adjacentes, 150 a 200 mil pessoas juntas. Em Israel, isso significa muita gente em termos de Israel. No Brasil, já muita gente, imagine no minúsculo Israel. E lá eles dançavam e cantavam a noite inteira em cima de em torno de uma fogueira. Há líderes racídicos famosos de Israel que com seus hassidim vão lá e comemoram, muitos faradim também, marroquinos, marocais, vão comemorar e fazem lá churrasco, e tem Rabat, e tem Breslev, e tem Boyan, e tem Gerer, Hassidim, grandes grupos, uma multidão inteira que vão visitar o túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai. É algo muito, muito especial a visita do túmulo dele. Por que fazem também grandes fogueiras nessa noite? Israel inteira lotada de fogueiras, lotada. Israel e Jerusalém não se fala. Jerusalém tem milhares de fogueiras acesas nessa noite, sem exagero. Milhares de fogueiras. Por quê? Porque na hora houve 2 ocasiões que uma luz intensa envolveu 2 pessoas. Vamos dizer, 3 pessoas. Há 3 ocasiões que uma luz intensa envolveu pessoas. A primeira ocasião foi quando Moshe Rabbeinu nasceu. Quando Moshe Rabbeinu nasceu, a casa dele se preencheu de luz. Depois, outras religiões idólatras plagiaram em relação à luz e outra pessoa que não tem nada a ver, plagiaram a história, mas essa história ocorreu com o nascimento do Moshe Rabbeinu. O Rebbe deu a entender que todo ser humano, na hora do seu nascimento, tem uma enorme luz, só que a gente não consegue ver. O único que conseguiram ver foi Moshe Rabbeinu. A segunda luz impressionante foi quando o profeta Eliyahu Navi ascendeu aos céus numa carruagem de fogo. Foi a segunda luz impressionante. E a terceira luz impressionante foi por ocasião do falecimento de Rabi Shimon Bar Yochai. Quando Rabi Shimon Bar Yochai estava prestes a falecer, todos seus alunos não conseguiram mais abrir os olhos, porque a luz era ofuscante. Na verdade, me lembrei de uma quarta luz, quando Moshe Rabbeinu começou a brilhar as têmporas de Moshe, ele teve que cobrir com máscaras, não máscaras contra a Covid e coronavírus. Ele colocou véus e também uma luz resplandecente do rosto dele. Rabi Shimon Bar Yochai, quando faleceu, a casa dele se encheu de luz e eles viram a alma se levantando do corpo sob forma de uma coluna de luz. Uma coluna que estava horizontal, coincidindo com o corpo deitado sobre a cama. A coluna, ela se movimentou e se tornou vertical e começou a ascender aos céus. Esse era Rabi Shimon Bar Yochai, uma das almas mais espetaculares que já passaram pela face da terra. Na verdade, aqueles que revelaram a mística do judaísmo, Rabi Shimon Bar Yochai revelou o aspecto literal da Kabbalah. Arizal Rabi Yitzhak Luria revelou o aspecto das pistas, dicas e insinuações da Kabbalah. Baal Shem Tov revelou os aspectos metafóricos e alegóricos da Kabbalah. E o Mashiach
nosso líder máximo da geração, candidato chapa única, o Rebbe, vai revelar os segredos dos segredos da Kabbalah, o aspecto mais elevado ainda da Kabbalah, com o início da redenção. Essa data é uma data muito propícia para nós nos ligarmos a Deus. Os mestres, eles só são mestres, só são interlocutores. Quando nós nos ligamos aos mestres, não é simplesmente para nos ligarmos aos mestres, eles são um meio. Nós queremos, na verdade, nos ligar a Hashem, a Deus. E como a gente sabe que a ligação com Deus é por meio dos mestres? Uma boa pergunta. Eu já expliquei aqui diversas vezes, mas sempre vale a pena explicar mais uma vez, porque é um ponto muito importante. A repetição no estudo da Torá é uma forma garantida de enfatizar e educar sobre princípios básicos da Torá. Na travessia do mar, na saída do Egito, está escrito Vayaminu Ba'Hashem Ubemoshe Avdo. E acreditaram em Deus e em Moshe, seu servo. Pergunta os comentários, será que acreditar em Deus não é suficiente? Por que a Torá escreveu que acreditar em seu servo também? Porque Hashem envia à humanidade em cada geração protótipos de seres humanos que são vitoriosos, sempre estão acertando e têm uma sintonia maior com Deus. Por meio da imitação desses seres humanos, vamos nos lembrar que educação é uma forma sutil de imitação. Vou repetir a frase. Educação é uma forma sutil de imitação. Imitar bons exemplos, fazer igual. O tzadik é uma pessoa de carne e osso que inspira as pessoas a imitarem, ou imitarem. Então, essa é a ideia de nos ligarmos aos grandes tzadikim. Para quê? Para nos ligarmos a Deus. Então, quando nós lemos a frase na Torá e acreditar em Deus, em Moshe, seu servo, significa que a forma mais saudável, mais dinâmica e com a garantia maior de êxito de se ligar a Deus é por meio dos líderes de cada geração. Assim como nós tivemos o Moshe na primeira geração do povo de Israel, que foi a alma mais espetacular até hoje, que mais próximo de Deus chegou. Quando ele faleceu, houve uma expansão da alma de Moshe em todas as gerações, particularmente no líder de cada geração e particularmente no último líder de todas as gerações, que vai ser o Mashiach. O Mashiach vai ter a faísca mais especial da alma do próprio Moshe. Por isso, uma data como Lag BaOmer é muito, muito especial. É uma data para nós nos ligarmos à parte oculta da Torá, que é, na verdade, o Zohar, a Kabbalah, etc. Kabbalah não é para qualquer um, e a probabilidade da gente entrar na porta errada é muito grande. Então, a nível de humilde sugestão, nós pedimos que todos aqui presentes acessem os sites de Rabat. Tem português, inglês e outras línguas, né? Do Beit Rabat aqui do Brasil, tem a Rabat Central, pt.rabat.org, etc., para procurarmos algo sobre a mística do judaísmo. Outra ideia para nos ligarmos à Kabbalah, que é a fina flor da Kabbalah, é o livro do Tânia, principal obra da Hassidut. Hassidut é o âmago do âmago da Kabbalah. Por isso, os Hassidim comemoram tão especialmente essa data de Lag BaOmer, porque com a revelação da mística do judaísmo, nós potencializamos nos últimos 2000 anos a elevação espiritual do mundo ao encontro do Mashiach. Aspectos ocultos, esotéricos, os segredos do universo precisaram ser revelados por meio da mística do judaísmo para que o mundo fosse preparado para a revelação do Mashiach. A Torá do Mashiach é a mística do judaísmo, só que num nível inimaginável, muito maior. E é isso que vai ocorrer com a revelação
do Mashiach. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yitzhak Luria, Arizal, o Baal Shem Tov, e, particularmente, os líderes de Rabat nos últimos 200 anos, culminando com o líder maior da nossa geração, o Rebbe Chaim Mashiach, foram importantíssimos, fundamentais para finalizarmos o nosso trabalho de elevação do mundo. E o Rebbe já nos disse que o mundo já está preparado espiritualmente para a revelação do Mashiach. Nós não temos olhos equipados para enxergarem o efeito cumulativo ou cumulatório do mérito de todas as gerações. Já falamos aqui do exemplo clássico, aquela pergunta clássica: quem enxerga mais longe? Um gigante, baseado na sua grande estatura, ou um anão, um nanico, em pé em cima da cabeça do gigante? O nanico, ele tem uma estatura insignificante, mas ele está em cima da cabeça do gigante. Ele pode contar com a estatura do próprio gigante e a sua própria para enxergar um pouquinho mais longe. Todos nós, nessa geração, somos anões espirituais, mas nós estamos baseados nos nossos ancestrais, que tinham uma alma muito mais pura em termos de princípios éticos e morais, etc., eram mais espiritualizados, eram mais ligados a Deus. E em mérito deles, que nós vamos ao encontro do Mashiach.